antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e o principal, se inscrever e clicar no sininho para você receber as nossas notificações. A bem da verdade, a legítima defesa ela não é... Quando o fato é praticado por legítima defesa, não estamos falando de crime, né? Sim. O fato é justificável, ele é amparado pelo direito. Isso nós chamamos de norma permissiva. Né? Então, aquele que atua em legítima defesa, ele pode ferir o outro, né? Ou ferir qualquer que seja o bem jurídico ali protegido, que ele está amparado por uma permissão do direito. O direito diz, não, se você estiver sofrendo uma agressão ou na iminência de sofrer uma agressão, dentro dos limites da legítima defesa, dentro dos limites para afastar essa agressão, você é legitimado a agir. Você pode atuar que você não vai ser punido. Mas, né, você pode atuar que não é crime. A lei é muito clara nisso. O artigo 23 do Código Penal ele é claro em dizer não há crime quando a gente atua em legítima defesa. Então é uma agressão em resposta a outra agressão, mas permitida pelo direito. Então, por isso é importante entender a motivação, né? Claro. Da pessoa que foi levada a agir em legítima defesa. Porque geralmente o que acontece na sociedade, por exemplo, quando aparece um crime na televisão, na mídia, ou um fato, vamos dizer um crime literalmente, quando aparece um fato na mídia, fulano cometeu homicídio, matou determinada pessoa. A sociedade não entende a motivação e não sabe o que aconteceu por trás. Então, na maioria das vezes, a sociedade já julga e já quer condená-lo, né? O advogado é quem tem o dever de entender tudo isso para saber o caminho que se deve levar nesse aspecto. E quando você entende da questão psicológica do assunto, faz você ter uma profundidade muito maior ainda concernente ao agente, né? Olha, Ebson, isso que você fala é muito interessante, sabe? Porque, em primeiro lugar, o advogado não é o único que vai ter que entender, né? Todos os atores do processo vão precisar entender aquilo que aconteceu. Mas quando você toca nesse tema, vinculando com a psicologia, é interessante observar que nós, atores do processo penal, então quando eu digo nós atores, não estou falando aqui do advogado, do promotor ou do assistente de acusação, do juiz, né, do jurado, é importante ele perceber que nem sempre o crime se resume àquele fato isolado que aconteceu naquele dia, naquele horário, naquelas circunstâncias. Né? Você pode estar tratando de um fato que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023, às 15 horas. No exemplo que você está trazendo um homicídio. Esse fato aconteceu naquele horário, naquele minuto, naquele segundo. Uma vítima, uma pessoa disparou contra outra pessoa. Pois bem, esse é o fato que eventualmente vai ser julgado. Mas para a gente compreender exatamente o precedente psicológico da ação e o que levou àquele fato, por vezes, é preciso que você investigue anos e anos e anos e anos para entender o fato na sua plenitude. E aí poder entregar a esse fato o juízo de reprovação que ele merece, se é que ele merece. Me permite um exemplo aqui? Fica à vontade. Enquanto eu falava isso, me veio à mente um caso que eu atuei ano passado, 2022, no meio de 2022, o julgamento foi em agosto, salvo o melhor juízo, foi em agosto. E uma acusação que pesava sobre um jovem de ter tentado matar todo o seu núcleo familiar. Ele teria ateado fogo no entorno de uma residência onde estavam seu pai, sua madrasta, sua irmã e 2 sobrinhas. Quando me deparei com esse caso, a primeira impressão é um impacto, né? Como é que a pessoa pratica um fato como esse? E eu fui conhecer o rapaz. Né? Me procuraram, olha, você precisa conhecer esse caso. Você precisa conhecer esse caso. Faltava um mês para o julgamento dele. Me chamaram, eu fui conversar, ele estava preso em Santa Catarina. E ele começa a me narrar uma história que não tinha no processo.
Desde o início do processo, aquele processo foi conduzido para saber o que tinha ocorrido naquela madrugada daquele dia que ele tocou fogo na casa. O que se investigava era o que tinha ocorrido naquele dia. Eu conversando com ele, ele começou a me trazer pontos da vida dele que foram retrocedendo até o nascimento. Ele tinha em torno de 40 anos. Por que eu te digo até o nascimento? Resumidamente, e não vou citar nomes naturalmente, mas o processo é público, então eu não estou cometendo aqui nenhuma quebra de sigilo. O que acontece é que esse rapaz perdeu a mãe no parto. Com 3 meses de vida, esse rapaz foi morar com o pai e a madrasta, e a partir de então ele sofreu uma série de violências das mais cruéis que você possa imaginar. Esse rapaz foi vítima das mais cruéis violências desde bebê, desde recém-nascido, nós podemos dizer, ao longo de toda a sua vida, até os 40 anos de idade. Aquilo foi gerando uma série de fatos e problemas e conflitos internos dentro do seio familiar que fez com que, aos quase 40 anos, ele, de maneira confessa, ele nunca negou, tenha ido até a residência, tenha ateado gasolina e acendido um fósforo. Graças a Deus, todos sobreviveram, ninguém morreu, mas esse rapaz é levado ao julgamento. E no dia do julgamento, então, eu que ingressei na defesa, faltando um mês para o julgamento, né, assumimos a defesa desse rapaz, nós precisamos produzir essa prova em plenário, o caso foi julgado pelo júri. E foi possível, nós conseguimos, por meio das testemunhas que seriam ouvidas, inclusive das sedizentes vítimas, né, elas ali não estavam talvez preparadas para aquela linha que nós trabalhamos, os fatos de violência ao longo da vida, os mais emblemáticos foram sendo trazidos e por elas confirmados. Ficou muito claro, portanto, que aquele rapaz tentou matar o próprio pai, a própria madrasta, e a irmã, as sobrinhas, enfim, ele não sabia que se estavam ou não na casa naquele momento, mas aquele rapaz, aquilo tudo foi motivado, então veja que o motivo é algo que não está ligado diretamente ao horário, à data do fato. Foi motivado por todo o histórico de vida dele. Tá? E o conselho de sentença, júri popular, conselho de sentença ao longo de um dia todo de julgamento, se deparando com aquele histórico de violência, ao final disse, não merece ser condenado. Né? Indagado se o jurado absolve o réu, o conselho de sentença disse sim. Uma absolvição que nós chamamos de uma absolvição por clemência. Então, veja, não há legítima defesa, não há estado de necessidade, não, mas o jurado é livre para absolver. E o jurado, olhando aquele caso e olhando o motivo, olha que interessante, né? Você tocou nesse ponto do motivo. Olhando o motivo, o jurado disse, esse rapaz não merece ser condenado. E o absolveu. A motivação dele ali não foi algo assim, tipo 1 ou 2 dias, né? Foram anos de feridas psicológicas, né? Emocionais que o levaram a fazer aquilo. Então você que nos acompanhou, aí mais uma vez eu quero te pedir, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho para você receber as nossas notificações, para você não ficar para trás dos nossos assuntos. Valeu? Muito obrigado, a sua atenção, até mais.